Nós arrolamos para hoje, arrolamos a linguagem de advogado, né? Esses dois temas. O ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa em duas situações, operações internas e operações interestaduais. E vamos fechar com o Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro. Esse tema, o primeiro item 1, é porque está muito em evidência na recente decisão judicial, está muito em evidência nas manchetes de jornais e informativos, e muitas perguntas fizeram quais as consequências, qual a repercussão dessa decisão. Razão porque nós estamos abordando esse assunto para trazer uma certa tranquilidade e podermos também orientar em cada entidade os associados que procuraram sobre o tema, que ele não exige muita dificuldade para o esclarecimento, porém, pode ser uma premissa do que vai acontecer com a reforma tributária mais na frente um pouquinho. Então, vamos lá. Simples assim. Com uma boa risada. Como aquela macarronada. Simples como ouvir. Te amo. Te amo muito. Ou igual um abraço, que o tempo tenta apagar, mas basta um reencontro para tudo se encaixar. E mesmo quando desafiado, mesmo quando o tempo parece não estar do seu lado, e o coração bater apertado, você sabe que não está sozinho. Opa, tudo bem? Máxima Tech, conectando o atacado distribuidor ao varejo. Simples assim. Muito bem. Fazendo um pequeno preâmbulo aqui, só para nós entendermos bem, embora todos sejam doutores em ICMS, nós precisamos fazer uma pequena recapitulação só para situar o tema. O ICMS no Brasil, ele surgiu com a reforma, com a nova Constituição de 1988, e em março de 89, todos os estados e o Distrito Federal deveriam criar suas normas locais, uma lei ordinária, criando o ICMS, porque até então existia o ICM. O ICMS é a junção de 5 tributos, entre tributos estaduais e federais, que deu origem a esse imposto com esse nome tão gigante. E era necessário, porque a Constituição Federal ela não cria o imposto, ela autoriza a criação do imposto e dá a coluna mestra desse imposto, ou dos tributos de forma geral. Então, autorizou a que os estados e o Distrito Federal instituíssem em suas bases o ICMS. Para tanto, era necessário que houvesse, conforme o texto da Constituição Federal, houvesse uma lei complementar que trouxesse todos os parâmetros próprios de uma lei complementar, ou seja, quem são os contribuintes, como se dão as isenções, os incentivos fiscais, o fato gerador, a hipótese de incidência, etc, etc, etc. E a Constituição disse que enquanto não viesse, não fosse promulgada, ou não fosse aprovada a lei complementar, isso, lembre-se do texto, é de 5 de outubro de 1988, o sistema, ou esse tributo, seria regulado por um convênio com FAS. Ainda em 88, o Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, baixou o convênio número 66, de 1988. Esse convênio trouxe o texto de uma lei complementar. E, em virtude desse convênio, em 1989, todos os estados e o Distrito Federal instituíram o ICMS
Nós sabemos que foi uma correria, porque era março para tudo isso aí. Esse convênio, ele teve uma vida longa, porque ele regulamentou o ICMS do Brasil de 1989 a 1996. Então, vejam vocês que ele passou 8 anos regulamentando, fazendo a função de uma lei complementar. Até que em 1996, para entrar em vigor em 1997, veio a lei complementar número 87, que ela ficou conhecida no Brasil como sendo a Lei Candir. A Lei Candir, ela estabelece o fato gerador, porque já é a lei complementar, dizendo que o fato gerador é a saída da mercadoria, está no seu artigo 2º ou 3º. Porém, quando chega lá no artigo 12, vocês veem aí, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto, do ICMS, no caso, no momento. Só uma explicaçãozinha, porque todo tributo, quando ele é criado, ele vem com a hipótese de incidência. Então, o nome é hipotético, a situação é hipotética. Então, ele diz, vender mercadoria. É a hipótese de incidência para a criação do ICMS. Então, vender a mercadoria é só a hipótese. Vendeu a mercadoria, aí essa hipótese vira realidade e nasce o fato gerador, o fato imponível. Então, o fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, vejam bem que o artigo 12 do inciso 1 da Lei Complementar número 87 de 1996 trouxe esse dispositivo. Ocorre o fato gerador na saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, dentro do Estado ou fora do Estado, ou no outro Estado. Então, o fato gerador é isso aí. Na época mesmo, já se começou a questionar se a simples transferência da mercadoria de um estabelecimento para o outro geraria o ICMS. A lei complementar diz que sim, e todas as 27 leis estaduais e distrital também mantiveram esse dispositivo, sim. Então, continua obrigado para todo mundo. A doutrina diz que não, porque não existe um ato de mercância, não existe uma transferência da titularidade da mercadoria. Então, não existe a transferência da titularidade, ou seja, a mercadoria não muda de dono. Assim sendo, não geraria o ICMS. Porém, a Lei Complementar número 87 e as leis de cada unidade da federação tomam por base não o CNPJ da empresa, mas a inscrição estadual, ou seja, eles controlam o estoque e o fato gerador pelos estabelecimentos, estabelecimento individualizado. Então, cada estabelecimento apura o seu ICMS, independente seja matriz ou filial, ou até os depósitos fechados tem uma inscrição própria para esse controle. Razão porque eles não seguem a norma geral ou a norma matriz, ou seja, o comando que seria mais adequado que é o comando da Constituição Federal. Então, ainda em 2018, ou já em 2018, né, o senador Fernando Bezerra, hoje é o líder do governo, ele apresentou um projeto de lei, que é esse que o Paulo estava falando ainda agora há pouco, Paulo, é o projeto de lei do Senado Federal, número 332 de 2018. Ele altera o artigo 12, que nós estamos citando aí acima, para dizer o seguinte, olha, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, inciso 1, da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Veja que ele exclui a expressão, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ele corta essa expressão. E lá embaixo, no parágrafo 4º desse mesmo dispositivo, ele coloca um reforço para não deixar nenhuma dúvida. Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte para outro estabelecimento do mesmo titular. Ele deixa bem claro, além de tirar a expressão
do texto do inciso 1, ainda coloca um dispositivo, parágrafo 4º, estabelecendo o critério de não existência do fato gerador nessa saída. Porém, esse projeto de lei ainda está tramitando no Senado. Não passou nem do Senado ainda, por conseguinte, não existe. Né? A decisão do Poder Judiciário, ou a posição do Judiciário. O Judiciário decidiu o seguinte: circulação de mercadoria é igual à transferência de titularidade do bem. Então, quando o ICMS diz que é o imposto sobre circulação de mercadoria, o Poder Judiciário diz só circula a mercadoria para os efeitos da geração do imposto ou da materialização do fato gerador do ICMS, a transferência da titularidade. Então, se simplesmente a mercadoria circula de um estabelecimento para o outro do mesmo titular, não há transferência de propriedade, por conseguinte, não há geração do ICMS. Essa é a decisão, é a posição do Poder Judiciário. E o STJ baixou a seguinte súmula: o STJ é quando ele tem competência para julgar matéria infraconstitucional, ou seja, das leis complementares para baixo. Então, ele já decidiu que o dispositivo do artigo 12 da lei complementar, no inciso 1, aquela parte final, é inconstitucional. E estabeleceu que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, esteja onde estiver esse estabelecimento. Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. O tema foi levado para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, tendo visto grande número de questionamentos, apreciou um recurso do Mato Grosso, oriundo do Mato Grosso, que era a transferência de gado lá do pasto para alguns frigoríficos da mesma empresa. Então, essa empresa queria que o Supremo declarasse a inexistência da obrigatoriedade do destaque do ICMS, a inexistência do fato gerador na simples transferência. E agora, semana passada, em repercussão geral, que já tinha sido declarado antes, o Supremo decidiu: não incide ICMS no deslocamento de bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização do ato de mercancia. Assim sendo, ele está corroborando com a decisão do STJ e fica certo que a simples transferência do interesse é dentro do mesmo estado ou de um estado para outro, para o mesmo titular, ou seja, para o mesmo CNPJ, embora a inscrição estadual seja distinta, não gera o ICMS. Aí nós levantamos diversas questões para que vocês analisem. Bom, vamos ver. Questões dos créditos fiscais. Ora, a mercadoria, se não gera ICMS, digamos que a mercadoria sai de Goiás para São Paulo. O estabelecimento da empresa lá de Goiás remeteu para o estabelecimento da mesma empresa em São Paulo. Bom, essa mercadoria foi comprada, vamos fazer de conta que é um atacado. Comprou de uma indústria local. A indústria local, quando vendeu, ela gerou crédito fiscal de ICMS, porque gerou a obrigação, ela destacou o ICMS na venda. Você pegou essa mercadoria e transferiu para São Paulo. Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal e do STJ, ou seja, do Poder Judiciário, não gera débito do ICMS esta saída do Goiás para São Paulo. Chega em São Paulo, o atacado vai vender essa mercadoria e gera débito do ICMS. Nós temos duas questões a analisar. O crédito do estabelecimento do Goiás, ele vai fazer o que com ele? E o débito do ICMS em São Paulo, ele vai fazer o que com ele? Vai abater que crédito? Então, vejam bem. O tratamento a ser dado na operação de Goiás para São Paulo é aquele que é dado à operação sem incidência do ICMS. Então, é um fato de não incidência do ICMS. Se o fato de não incidência do ICMS,
o crédito fiscal permanece válido para depender da legislação local. Então, se a legislação local diz que você aproveita esse crédito para pedir de volta o pagamento ou coisa parecida, então você vai utilizar conforme a legislação local. Vamos ver o seguinte, o pagamento desse ICMS lá em São Paulo, como seria? Não tem crédito, seria cheio. Não teria o que abater nada, seria cheio. Aí nós vamos agora fazer uma tributação inversa. Um estabelecimento atacadista do estado de São Paulo. Ele compra a mercadoria e hoje o regime é de ST, substituição tributária. Então, tem o ICMS próprio da indústria fornecedora e tem o ICMS ST. O estado de São Paulo transfere essa mercadoria para o estabelecimento dele, vamos pegar o mesmo exemplo, em Goiás, ordem inversa, em Goiás. Então, quando ele transferir para Goiás, ele não vai ter a incidência do ICMS. O que vai fazer com esse ICMS ST? Ele vai apurar esse ICMS ST e pedir a devolução ou aqueles 3 itens do ressarcimento. Ou pedir uma emissão de uma nota fiscal de crédito para comprar mercadoria com aquele crédito em algum fornecedor, ou pedir a devolução desse ICMS ou lançar na conta gráfica para compensação com débitos de outros produtos. Aí a mercadoria viaja para o estado do Goiás. Chega lá, quando vai vender, não tem crédito, vai pagar o ICMS cheio da operação local. Bom, então o cliente, o atacadista, nas duas situações, ele vai ter prejuízo fiscal? Não. Não altera absolutamente nada. Então, vejamos bem. Se ele ficou com crédito no estabelecimento de origem e paga mais no estabelecimento de destino porque não utilizou o crédito e não pode utilizar porque o ICMS é do estado onde está vendendo a mercadoria, você não pode usar o crédito que ficou lá no outro estado, o resultado final para o CNPJ é igual. Tem um crédito num canto e um débito outro maior. Um crédito aqui e um débito maior no outro canto. Então, para o CNPJ da empresa, que já que a empresa é uma só, não vai haver problema nenhum. Agora, para os estabelecimentos, um fica com crédito e o outro fica com um débito maior. Então, é uma questão exatamente isso, no estabelecimento de destino. Só que tem um detalhe a se analisar. A decisão do Supremo Tribunal, digamos, voltar para o STJ. A decisão do STJ pela súmula 166, ela não surte efeito erga omni. O que quer dizer isso, Damasceno? Significa que ela não vai surtir efeito para quem não tiver um processo. Então, só vai ter essa suspensão, ou a declaração de inexistência do fato gerador do ICMS nessa situação, o contribuinte que procurar a justiça. Então, procurou a justiça no seu estado de origem. O juiz monocrático e o tribunal, por força da súmula, e agora por força do efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que adotar. Então, seria beneficiado. Então, ou seja, só se beneficiaria, se é que é benefício, só usaria dessa sistemática o contribuinte que entrar na justiça para ter reconhecido esse direito, essa situação, que pode não ser direito, pode ser uma situação legal. A lei, o dispositivo do artigo 12 continua em vigor para todos os efeitos para quem não entrar na justiça. O projeto de lei do senador Fernando Bezerra, quando aprovado e modificada a lei, as situações futuras vão ser desta forma, vão ser desse jeito. Isso já é uma premissa para a questão do IBS no destino, porque ela vai ficar todo lá no destino. Então, veja que já é uma antecipação de uma coisa que vai ser, digamos, se é uma deturpação constitucional, vai haver a correção nas propostas da PEC 45 e da PEC 110, que manda que o IBS seja devido ao estado do consumo, ao estado de destino. Por conseguinte, é uma situação desta forma que vai ocorrer. Perfeito? Vamos avante. Só para nós conhecermos, Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro. Esse Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro, ele é uma cópia do Código de Defesa do Empreendedor Paulista ou paulistano. Por favor, me ajude aqui. Paulista é quem é da capital ou é paulistano
Que paulista é do estado ou da capital? Paulistano é da cidade de São Paulo e paulista no estado de São Paulo. Então é o paulista mesmo. Então vamos para o paulista. O estado de São Paulo, a Assembleia, a LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou recentemente uma lei proposta pelos deputados estaduais do Partido Novo, criando o Código de Defesa do Empreendedor Paulista. Esse Código de Defesa do Empreendedor Paulista, ele tem como fundamento principais dispositivos da Lei da Liberdade Econômica, crescido de mais alguns outros dispositivos. A bancada do Novo na Câmara Federal, do Novo que eu digo do Partido Novo, na Câmara Federal apresentou projeto semelhante agora, recente, semana passada, por sinal, é o projeto de lei 4783 de 2020. Ele institui o Código de Defesa do Empreendedor em todo o território nacional, com vista a desburocratizar o dia a dia do empreendedor brasileiro, gerar mais liberdade econômica e garantir a segurança jurídica. Essa é a ementa do projeto. Aí, principais pontos. São 4 pontos que serão capitulados, que estão capitulados na proposta que vai ser desenvolvida. Primeiro, conceituação de empreendedor. Aí ele diz o que é empreendedor, entre eles o MEI, o microempreendedor, diversos tipos de empreendedor. Então, e ato público de liberação da atividade econômica. Então, ele conceituou o que é isso. Estabelece os deveres do poder público para a garantia da livre iniciativa, como foco em facilitar as operações empreendedoras. Contestação de documento desnecessária, possibilitando ao empreendedor um recurso contra burocracias estatais. Hoje já temos uma previsão na lei da liberdade econômica, que diz digamos, você pede um alvará, você solicita esse alvará e passado algum tempo o alvará não vem, considera-se concedido. Ou algum documento que o poder público exige, que é totalmente desnecessário, o contribuinte não fica obrigado a fornecer. Então está lá da lei da liberdade econômica, e assim vem também para o bojo desse Código de Defesa do Empreendedor Brasileiro. E o quarto é o regime de governança, de modo que a administração pública tem o dever de velar pelo respeito à liberdade econômica e à segurança jurídica, para não trazer exigências esdrúxulas ou nada que não tenha contextualização com a Constituição Federal e as leis pertinentes. Então, esses 4 itens eles são desmembrados em capítulos da proposta que nós vamos ficar acompanhando para atualizar todos vocês. Nós trouxemos aí, porque a novidade que foi posta semana passada, para nós sabermos o que está caminhando pelo Brasil afora. Em resumo, é isso que nós temos para hoje e vamos aos debates. Ok? Primeiro tema, algum questionamento sobre essa questão da transferência de mercadoria entre estabelecimentos? Alguma dúvida? Doutor Damasceno, Diga, eu tenho uma dúvida. Então, desculpa, pode Jó. Pode falar, Vanduí. O José daqui a pouco fala, ele ainda não ligou o microfone, não. Pode falar, Vanduí. Então, a dúvida minha é que essa sistemática dessa transferência fala aí nas operações interestadual, mas isso vale também para as operações internas? Vale sim, mas só para quem tem ação que reconheça esse direito. Para interna e para interestadual. Quem quiser transferir de um estabelecimento... Olha, isso é muito bom para quem vai fazer um planejamento fiscal e sabe que lá no destino o ICMS é mais barato. Tá? Então, ele pode fazer essa programação. Mas ele vale para as operações internas e interestaduais. Por isso que eu coloquei esses 2 subitens no slide de início, ou seja, no chamamento. Vale sim, entre estabelecimento do mesmo proprietário. O que é o mesmo proprietário? É aquele que tem o mesmo CNPJ, independente da barra. CNPJ até a barra. Depois da barra é só controle. O CNPJ mesmo é aquele número 0x, são 8 dígitos, não é isso? 0, 2, 2, 3 e 3. Essas tramitação desses processos está levando quanto tempo? Para chegar lá no STJ ou no... Depois de casa, agora não chega mais não, agora não sai mais nem do juízo monocrático. Isso já trazido em julgado na origem, em virtude da repercussão geral que o Supremo Federal deu.
Assim sendo, existe uma previsão no Código de Defesa no Código de Processo Civil que, caso já decidido desta forma, você já entra com um pedido de antecipação de tutela que já tem quase o efeito da sentença final. Ótimo. Obrigado, doutor Damasceno. José. Considerando aí, então, a não incidência do ICMS, qual o valor de transferência deveria ser considerado? O custo base do produto, preço de venda, como é que ficaria essa referência de valor de face de nota? A critério da empresa, porque o estado de saída não tem interesse no controle do imposto, porque não tem mais imposto, e o estado de destino também não interessa o preço de aquisição, porque só vai lhe interessar o preço de venda. Então não vai ter problema. Perfeito, obrigado. Continuo. Damasceno. Doutor Damasceno, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Só uma questão em relação ao projeto de lei complementar, o 332, só para noticiar que há uma proposta também de emenda formulada pela senadora Cátia Abreu, que cairia como uma luva para resolver o problema de uma forma definitiva para todo mundo, porque da forma como o senhor expôs e como está, gera o problema do crédito. Ou o estabelecimento que faz a transferência arca com o estorno do crédito, ou o estabelecimento que recebe não pode manter o crédito, não pode aproveitar. Então, ela sugere que no parágrafo 4º, que trata de não se considera ocorrido, fato gerador e tal, até onde o senhor colocou lá no seu slide, ela acrescenta a seguinte expressão: mantendo-se integralmente o crédito tributário em favor do contribuinte que decorre dessa operação. Então, eu acredito que na hipótese desse projeto avançar, esta seria uma emenda que mereceria apoio das entidades representativas para que, de fato, fosse aprovada e fosse acolhida pelo relator, porque, na nossa visão, ela, de fato, ela resolveria o problema dessas transferências, porque hoje a maioria das empresas sabe da existência da súmula e agora sabe da existência da decisão do STF, mas não faz questão de aproveitar disso porque acabaria tendo prejuízo dos créditos. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Essa questão, doutor Sérgio, ela é relativa. Eu acho que fica mais clara, é importante, eu concordo, mas ela é relativa, porque cada legislação já tem o tratamento que deve ser dado às vendas dos produtos adquiridos com tributação e vendidos com não incidência. Então, por exemplo, em São Paulo, que tem a substituição tributária, quando você vende numa operação futura sem incidência, você pede a devolução. Tem 3 situações, chamadas situações de ressarcimento. Então, cada estado já trata dessa maneira, o contribuinte não perde, ela só deixa mais claro, ó, fica bem, eu concordo que deva se defender, porém, se não tiver também não traz diferença não, porque a legislação local já estabelece o procedimento a ser adotado. Ok? Muito obrigado. Jean. Damasceno, uma dúvida. No caso, assim, você tiver com outra empresa no outro estado, tem algum percentual para transferir? Empresa no outro estado? Seja só um CD. Digamos, eu tenho uma empresa no Maranhão e quero transferir a mercadoria para o estado do Pará. Né? Eu tenho que vender um percentual lá no Maranhão ou posso transferir tudo para cá, para o Pará? Olha, veja bem, hoje o que existem, e aí onde está a questão de se lutar pela manutenção daquelas normas que dão incentivo fiscal. Cada estado regula o seu mercado interno e as operações interestaduais através de incentivos, de bonificações, de redução de base de cálculo, tudo mais. Então, cada estado tem um tratamento diferenciado. O que está se dizendo na decisão do Supremo e do STJ é que a simples transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular não gera a tributação do estado de onde está circulando, saindo. Se não está gerando aqui, não vai gerar a obrigação de recolher aqui e não vai gerar o crédito no destino. Por conseguinte, a operação de destino é cheia. Quando vender lá, ele vai pagar o ICMS cheio sem crédito. Aí eu digo, repito, o CNPJ não tem prejuízo.
Porém, a inscrição estadual local paga mais tributo. Certo? Aí você pergunta, isso pode gerar um preço maior no final? A empresa, se pensar em lucro de estabelecimento, sim. Se pensar em lucro geral para o CNPJ, não. Ele pode manter o preço. Ok, Jean? Não, entendi. Pode perceber, por favor, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Alguém mais? Vamos lá, doutor. O que você está dizendo é que se a companhia atacadista está aqui no estado de São Paulo, e se for bebida, por exemplo, que tem ICMS de 25%, o preço de tabela é 100, mas se essa minha empresa abrir uma filial em Goiás, eu posso comprar para lá com preço de tabela com 7 de ICM, dá perto de R$ 82 em vez de 100. A indústria vai adorar porque ela vai pagar PIS e COFINS sobre 82, ICMS de 7 sobre 82 e IPI, se tiver, sobre 82. É um baita negócio para a indústria. Se eu transferir essa mercadoria de Goiás de volta para São Paulo, que mesmo que não venha com crédito de 12 de Goiás para cá, e eu brincar de botar tudo isso no mesmo bolo com outros produtos que me deem crédito, eu vou ficar o cara mais barateiro do mundo e vou ganhar dinheiro. Pode isso, Arnaldo? Você está falando comigo? Eu estou fazendo a pergunta, aquela pergunta que o Galvão Bueno vai. Pode isso, Arnaldo? Tá. A regra é clara. A regra é clara. Não, Sandoval, quando gerar receita lá no outro estado, o PIS, a COFINS, tudo isso vai cair também sobre eles. Então, não vai ter essa variação, não. Só vai dizer que, além de que os tributos federais, eles são centralizados num CNPJ só. Então, onde nasce um fato gerador, vai nascer isso aí. A questão é o seguinte, é que o que está se dizendo na legislação é que ela veio esdrúxula quando nasceu ainda isso já tinha no convênio 66 de 1988, essa situação da geração do ICMS, da transferência. Tem estado que está colocando o seguinte, quando bota a ST, bota que a transferência ainda tem um agregado de 30%, outro de 20%, outro de 40%, para efeito, para compensar, às vezes, como você diz, a traquinagem da origem, né? A redução do valor. Deixa eu ver só desligar aqui a Marcela. Para diminuir essas traquinagens. Agora não vem mais com crédito nenhum, por conseguinte, já não teria muito essa preocupação do valor, como foi colocado aí, eu acho que pelo Joselto. Então, já não teria muita preocupação com isso, uma vez que não vem crédito. Se não vem crédito, você vai pagar sobre o todo. É como eu disse, em vez de pensar no estabelecimento, vai se pensar no CNPJ. Então, você tem que fazer o custo pelo CNPJ e não pelo estabelecimento, como hoje é. A grande questão aí, né, Damasceno, é que você estaria acumulando crédito, por exemplo, você está comprando, Minas Gerais recebe a 12, receberia o crédito ICMS a 12, transferiria para o Nordeste a 7, por exemplo. Então, agora ele vai a 0 de crédito e Minas Gerais fica com todo o crédito para ser repassado nas vendas dele aqui. Então, ou seja, alguns estados vão acabar gritando com isso aí, né? Mas é por esse motivo, que isso aí vai ser só mais uma situação, José, para se apressar a reforma tributária. Porque a reforma tributária já vem corrigindo isso. Ela vem dizendo que o ICMS, o IBS é no destino. Tá? Então já vem corrigindo isso. Mas a questão é que a transferência... Mas veja bem, não é um índice muito alto de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, né, entre estados. Só quando o benefício lá na origem é pequenininho, a obrigação de pagar é pequeno, aí você gera um crédito grande no destino. Vai corrigir a deturpação, Sandoval, porque quem compra com incentivo para transferir o crédito para outro estado, não adianta mais, não vai transferir.
Em parte eu também concordo, porque o que vai acontecer? No outro estado, pode ser que fique muito pesado se não houver nenhum benefício local, né, que, aspas aí, para o contribuinte, porque ele pode ficar com um crédito muito grande na origem e no estado de venda ele ter um débito muito pesado para pagar. Então, ele vai acabar pagando mais imposto do que ele pagaria normalmente. Isso. Qualquer coisa, doutor Sérgio, me ajude. Chegou na caserna para trabalhar o empresa, né? Então, é exatamente por isso que eu dizia que muitas das empresas, embora essa questão seja antiga, né, a súmula do STJ tem já tem mais de década, né, de existência, é que muitas empresas não fizeram questão de se utilizar desse mecanismo, porque se acaba acumulando crédito num lugar e tendo que pagar ICMS em outro. Então, a rigor não é vantagem, né? Por outro lado, empresas que têm operação, é muito indicada essa situação para empresas que têm produtos, que não é o setor atacadista, não é o caso, mas empresas que têm produtos desonerados só na operação interna. Então, para ela é interessante fazer as transferências para o Brasil inteiro com a não incidência e aproveitar a isenção ou a não incidência na operação interna. Então, para essas empresas, para esse tipo de atividade, como fertilizantes, por exemplo, é interessante, porque aí você não tem o problema do crédito na origem e também não tem problema de débito no destino. Isso. Mas para o setor que a gente representa aqui, acredito que não seria grande vantagem, não, por causa dessa situação. Vai acabar gerando crédito em determinados estabelecimentos e tendo que fazer recolhimentos em outros. Vou dar até um exemplo aqui do meu vizinho, meu irmãozinho aí do Espírito Rapaz, você só fala do vizinho. Qual vizinho? Do norte ou do sul? Não, daqui do Sudeste. Quer ver aí? O meu vizinho aqui não vai querer um negócio desse nunca, porque hoje ele paga 1,1, manda para cá e dá 12 de crédito, né, irmão? Se ele for fazer um negócio desse, ele vai transferir para cá e perdeu o crédito, perdeu tudo, não existe. Quem tem uma amiga dessa, viu, César? A gente não... Um amigo dessa não precisa nem... Meu vizinho não vai fazer isso nunca. Né, vizinho? Isso. Não existe. É melhor ele vender mesmo, mandar para cá e dar crédito de 12 para o cliente, que Só esclarecendo, Cristina, é que, para ficar bem claro, a lei continua a mesma, do mesmo jeito, só quem vai operar diferente é quem buscar a autorização judicial. Mas mesmo com autorização judicial, para nós aqui, para o vizinho, fica bom. Eu acho que não interessa muito, não. Né? Não. Mas eu trouxe o tema, porque o tema é palpitante e está na mídia. Então, nós precisamos estar sabendo o que está correndo, né? Então, razão por quê. A base disso é a súmula 166, correto, Damasceno? Isso. É isso mesmo. Só para descontrair um pouquinho, que é que nem o doutor Sérgio falou, o nosso segmento realmente não pega muito, não. Só quando realmente é um distribuidor muito grande, que engloba o Brasil todo, aí ele vai fazer a conta, né? Vai fazer o estudo fiscal. Só o tipo de contribuição nessa questão de vantagem e desvantagem, né? O doutor Damasceno até comentou de alguns projetos de planejamento fiscal, né? Porque quando eu tenho aí, entrando na questão dos benefícios fiscais, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma unidade instalada num estado onde tem um benefício fiscal de saída, onde não utilizo o crédito da nota fiscal de entrada e sim utilizo o crédito presumido, passa a ser interessante, né? Porque eu transfiro sem pagar ICMS na transferência, não deixo de ter o custo do ICMS da transferência e não vou utilizar de qualquer forma o crédito que está destacado na nota fiscal de transferência, né? Lá no destino, uma vez que ele vai usar crédito presumido, né? Então, hoje a operação com crédito presumido, Paulo, são produtos seletivos, não é uma regra geral. Não, mas alguns estados têm como regra geral para o benefício fiscal do regime tributário diferenciado para o atacadista, por exemplo, Maranhão é crédito presumido.
alíquota máxima efetiva, né? ação do crédito para fins de alíquota final, né? Mas você tem um crédito presumido de tal forma que a saída seja de 2% de ICMS, tanto interna quanto interestadual. E aí sim, eu não utilizo o crédito de entrada do fornecedor. Mas aí, seu Paulo, o senhor tem que fazer a sua continha do débito e o crédito. O presumido é só para te ajudar um pouco no teu ICMS de saída. Aí, diferente. Eu estou falando da questão do Maranhão. Eu estou colocando... aqui no Rio eu tenho presumido. Eu tenho presumido de 2 aqui no Rio. Só que a minha saída é 14. Entendeu? Então, o que eles fazem? A minha saída é 12, eles me dão 12 de presumido. Aí eu vou ter um crédito de 14. Sim. Entendeu? Uma redução de base de cálculo, mas eles não abriram mão, entendeu? Então não é tipo assim, que nem outro estado, você compra e a tua saída é 2 e acabou. Não. Eles dão um presumido e ainda te dão uma trava. Esse meu aqui não foi nem muito benefício, foi malefício. Entendeu? Cada estado faz um negócio meio... Não é sempre que o presumido no Maranhão, tudo bem, pode ser até diferente e tal, mas aqui no Rio... Nós temos também, por exemplo, o Tocantins também trabalha com crédito presumido sobre o valor apurado do ICMS. Mas em todas as mercadorias, Paulo? Em todas as mercadorias, exceto isento e substituição tributária. Então, você pega... Mas a questão de substituição tributária aí, você não está quase tudo, não, seu Paulo? Porque aqui no Rio de Janeiro, tudo tem ST hoje. 99%. Não, nem tudo. Mas, assim, pegando 2 exemplos de 2 estados, que é tanto o Maranhão quanto o Tocantins, trabalham com crédito presumido. A diferença entre um e o outro é que, no caso do Maranhão, você tem um crédito presumido sobre o valor da venda. No Tocantins, o crédito presumido tem como base o valor do ICMS apurado. Então, de qualquer forma, nesses 2 casos, pelo menos, eu vejo vantagem de se fazer transferência sem incidência de ICMS, né? Aí já está certo, porque o seu crédito... Só um detalhe novamente. A sua saída é pequena, né? Aí está certo. Só um detalhe novamente. A questão judicial envolve empreendedor, envolve empresa. Então, cada empresa que busca a vantagem, se é vantagem, não é uma questão de Estado, não é uma questão... Né? Pode ser uma questão de segmento, pode ser, digamos, ser vantagem para todo o segmento de uma certa região. Então, a entidade representativa poderá tomar essa providência, convocando a Assembleia Geral para saber, né, para poder captar essa necessidade, essa possibilidade. Mesmo assim, a decisão ela seria uma opção ainda de cada CNPJ. Sim. Por isso tem que avaliar onde tem ganho e onde tem perda, né? Se é a situação de deixar de pagar num lugar, pagar no outro, é só uma questão de fluxo de caixa, o restante não tem resultado nenhum, né? Mas como o doutor Sérgio disse, normalmente na situação dessa, por exemplo, São Paulo é complicado, porque ele paga logo uma ST. Depois de fazer essa ST, é preciso ter muito filho, muito neto, que vai fazer uma poupança a longo tempo, sabe? Vai receber de volta. Então, vai pedir a devolução. São Paulo é tão complexo isso aí, que o pedido de devolução desses valores, nessa situação, tem empresa especializada só em apurar esses valores para poder ter a homologação. Você tem ideia como é complicado. Então, uma empresa de São Paulo receber lá por ST e transferir com essa situação para outro estado, não é negócio. Doutor, quando eu estou comentando aqui, né, é a situação que criou, porque para mim é novidade essa coisa de que já é repercussão geral, essa decisão do Supremo, depois do Superior Tribunal de Justiça, esta coisa de não gerar o imposto na transferência. O que eu falei, o exemplo, isso aqui São Paulo ficou mais suculento ainda, né? Porque se um atacado aqui de São Paulo vai comprar... Eu vou falar aqui, por exemplo, aqui em Sorocaba tem uma fábrica, eu moro em Sorocaba, estou em Sorocaba, tem uma fábrica de uísque, de conhaque, de não sei o quê, tudo com substituição tributária e o se eu comprar aqui dentro... Campari, né? Hein? Campari, e aí, né? Isso.
Se eu atacadista, comprar, eu vou pagar a substituição tributária disso aí com a alíquota de ICMS de 25%. Né? Eu falei que fica uma delícia para a indústria por isso, porque ela já vai antecipar esse imposto, né, de 25% que ela vai botar na substituição, o imposto dela, o imposto meu, ela vai ficar para pagar esse negócio. Essa mercadoria vai chegar para mim aqui, sei lá, por 100. Fala, não, eu compro, tira a nota para minha filial em Goiás. Aí tira a nota para a filial em Goiás. Ela vai, nesse caso, vai custar menos de 70. Aí eu chego lá, transfiro, faço transferência para a minha outra filial aqui em São Paulo, para a minha matriz, seja o que for, e vou lidar com esse problema desse ICMS, porque não tem pagamento de diferença de ICM na barreira, não tem porque a transferência não gerou imposto. Se não gerou imposto, não tem cálculo para fazer, só uma transferência. Vira ainda mais suculento esse estado de São Paulo para quem quiser, quem tiver estabelecido aqui e abrir uma filial em Goiás. Pois vamos esclarecer isso, Sandoval. Se São Paulo estabelece o pagamento de diferença na barreira, a diferença é 100%, porque não tem crédito. Mas se a transferência não tem ICMS, não tem o que pagar, paga uma coisa que não foi gerada? Não tem ICMS na entrada, mas tem ICMS na futura saída e se paga a diferença na entrada. Isso que eu falei. Se eu quiser jogar isso no bolo para ver como é que fica depois, entendeu? Na minha conta final de ICMS, para o meu CNPJ daqui, a minha inscrição estadual daqui, eu fico o cara mais barateiro do mundo, vou ganhar dinheiro para burro. Aí esse negócio para frente, a gente vê como é que fica aí com o Estado, com o imposto, se tem alguma coisa para pagar. Mas agora, com essa decisão que você falou, agora então São Paulo ficou, além de suculento, macio, gostoso e fácil de cortar e comer. Se botar na ponta do lápis, não é bem assim, não. Porque as barreiras, nesse caso aí, que não vai gerar o crédito, onde teria que pagar a diferença é de 0 para 100%. Então, eu vou pagar o 100% sem abatimento, porque não tem crédito gerado. Mas esse negócio de pagar no bolo, isso que eu estou falando, no bolo a gente vê mais para frente. Eu sei, mas eu digo, mas o rolo aí só entra para o rolo se a legislação não exigir o pagamento da diferença de alíquota na entrada. Não vai exigir, porque não gerou imposto. Na minha opinião, não vai exigir. Não tem imposto. Não tem imposto do estado de origem, Sandoval. Não tem imposto do estado de origem que está mandando, mas o estado que recebe tem. Você não pôs aí agora na tua apresentação que tanto a transferência de um contribuinte para outro estado do mesmo titular não gera imposto? Se ele só a transferência. Não gera imposto da saída de um estabelecimento para o outro. Vamos pensar assim, para entrar do outro estado, o imposto é a tributação local. Eu quero entender isso aí direito, porque... Então, o Damasceno, ele quer dizer o seguinte, em São Paulo ele comprou a bebida. Vamos dizer que ele comprou a bebida, aqui em São Paulo ele vai transferir para Goiás. Não, vou comprar direto para Goiás. Ele comprou direto para Goiás. Mas se o senhor comprar direto para Goiás, quando o senhor voltar com ela para São Paulo, o senhor não tem crédito nenhum. Vai ter 100% mais alguma coisa. Aqui, a sua saída aqui, o senhor vai ter que pagar sem crédito. 100% mais alguma coisa, Sandoval. Não é 25? Cadê teu crédito para bater? Mas contabilidade é uma questão de tanto versus tanto, menos tanto, com mais tanto. Não é mas aí é o seguinte, se for negócio de traquinagem, é outro departamento. Aí não tem jeito, né? Aí não adianta. Mas a verdade é que se ele fatura de São Paulo direto para outro estado e outro estado devolve em transferência, essa operação é prejudicial para o estabelecimento que está dentro de São Paulo recebendo essa mercadoria, porque não vai ter crédito. Ele vai pagar 100% ao estado de São Paulo. E mais alguma coisa. E se a exigência for na fronteira, ele vai pagar esse valor 100% menos zero. Pois não, Joselto? Eu fiquei na dúvida do seguinte, juridicamente, você vai entrar com ação em qual estado? Ou você tem que entrar em todos os estados onde você tem o CNPJ? Juridicamente, você vai entrar no estado onde você geraria o imposto.
na transferência. Então, vamos ver aqui. Se você vai transferir de São Paulo para Minas, é em São Paulo. Se você vai transferir de Minas para o Mato Grosso, é em Minas. Se você vai transferir do Pará para o Tocantins, é no Pará. É onde sai, é onde nasce a operação de transferência. Entendi. E no estado destino, que é o estado de entrada da mercadoria, estaria lá com uma ação cobertando a não tributação daqueles itens, correto? Não. De destino, não. No destino, não? Não. Porque não está se afirmando que esse produto não seria tributado. O que não é tributado é a operação de transferência. Perfeito. Mas a transferência é a saída do estabelecimento A em Minas com a entrada no estabelecimento B de mesmo CNPJ em outro estado. É a saída. Não é a entrada, não. É a saída. Então, o estado de destino ele pode cobrar o ICMS de entrada? Ele pode obrigar a realizar um pagamento de crédito presumido do valor? Não. Depende da legislação local. Porque... Se você tem um diferencial de alíquota na entrada, que tem estado que tem, aí você tem que pagar na entrada. Mas se não, hoje é o seguinte, você José, só vai pagar na sua saída lá, da sua filial. Hoje é o seguinte, a diferença de alíquota, José, é proibido cobrar. Só um minutinho, Damasceno. Vamos dizer, você está em Minas. Uhum. Aí, em Minas, você tem aí, vamos dar um exemplo aí, Joselto, Minas Gerais, filial Joselto, Rio de Janeiro. Você vai mandar para cá hoje, o certo é você fazer o quê? Recolher. Mas aí é 12, mesmo na transferência, você tem que pagar. Uhum. Se transfere, às vezes, para o pequenininho, mas paga alguma coisa. Já, se você quiser transferir para cá, mas entrar com processo, a sua empresa, para pedir ter esse direito, que é isso que ele está explicando, aí você só vai pagar esse ICMS. Só que você vai transferir para sua filial daqui, do Rio de Janeiro, morreu o teu crédito de 12, que o teu ICMS aí é 12, teu crédito é 12. Passou aqui para o Rio de Janeiro, o meu ICMS aqui é 20. Aí aqui você não tem crédito nenhum que você traz, você vai sair com 20, é prejuízo. Agora, se você tiver regime, igual que é a questão que o regime que o Damasceno está falando, para você, para a questão de capital de giro, você não vai precisar botar dinheiro na frente, como aqui agora com a nova lei a saída é 12, aí vale a pena para você. Aí você, e aqui não precisa pagar na entrada, ninguém vê, não tem merda nenhuma aqui, a porteira é aberta. Então você vai mandar, vai passar, vai internar a mercadoria na tua filial, não vai recolher nada, quando você sair você vai recolher. Para você, que é meu vizinho de Minas, é vantagem, que aqui é 12, você pega um regime aqui é 12. Acabou de chamar de sonegador, viu, José? Não, pô, não, que aqui é 12. Aí você vai vir... Foi o estado inteiro. Aí você... Só deu um exemplo, entendeu? Aí eu queria pedir desculpa, a gente tem uma reunião aqui com a nossa diretoria, vai precisar sair. Tá? Só um minutinho, pessoal, deixa só o Jean, só um minutinho, José. Jean. A gente tem outra reunião agora com a nossa diretoria aqui. Eu vou precisar sair da reunião, tá? Pois não, meu amigo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá, obrigado, viu? Um abraço, pessoal. Viu, José? Vamos entender bem aqui. Vamos entender bem aqui o seguinte, ó. Antecipação do débito da saída, né? É porque quando você paga do estado de origem, você está gerando um crédito para descontar no estado de destino. Aí não vai ter esse débito. Então, digamos o seguinte, você pega a mercadoria e transfere por 100. Se você não tem a ação, você vai transferir para o Rio de Janeiro, vamos manter a mesma operação da Cristina. Aí você, quando transfere, você deixa em Minas Gerais R$12 de ICMS da transferência, perfeito? Que se não tiver a ação. Quando você chega lá no Rio de Janeiro, sua mercadoria vai ser vendida sem agregação pelo mesmo 100, com a alíquota interna de 20%. Então, você tem R$20. Como você pagou 12 em Minas, você vai pagar só 8 no Rio. Perfeito? Se você entrar com a ação, você não paga nada em Minas e paga 20 no Rio. Mas isso é porque hoje, Damasceno, eu recebo na mercadoria que eu compro de São Paulo, por exemplo, 12. Ao transferir para o Rio, eu tenho um débito do ICMS na saída. Então, a operação normal hoje, ela existe o débito e o crédito, tá certo? Isso.
com a ação, eu vou suprimir isso, significa o seguinte, eu vou dar um exemplo muito claro para ver se fica assim onde eu quero chegar. Minas Gerais recebe crédito de 12 e transfere uma mercadoria para o Nordeste a 7. Minas Gerais acumula um crédito de 5, falando percentualmente. Perfeito? Perfeito. Bacana. Alguns estados do Nordeste, eles têm barreiras ativas. Então, quando a mercadoria vai, o fiscal de barreira, ele olha a mercadoria e fala assim, olha, está aqui, está com a guia acompanhando, ST, não importa, beleza, paga antecipado, que alguns estados cobram ICMS antecipado. Eu entrando com a ação em Minas Gerais, eu suprimi essa operação do débito da saída em transferência. Minas Mas Gerais, aí, quando chegar lá, deixa eu você concluir, não tem Cristina. crédito. Deixa eu concluir, Cristina. Perfeito. Então, Minas Gerais acumulou crédito de 12. Então, Perfeito. o destino não está levando nenhuma tributação. Perfeito? Perfeito. Pegando da barreira, na operação de barreira, como ele vai saber que o estado de origem está acobertado por um processo? A sua nota fiscal tem que botar... A sua nota fiscal tem que colocar essa observação que tem a liminar, que tem uma decisão judicial, que tem... Por isso que não está... Porque o fato gerador do ICMS existe. Ele só está suspenso por uma decisão judicial. Tem que conter na nota a informação. Perfeito. Bacana. É Muito um trabalho árduo. Tá certo. Mas não se esqueça, quando você vender lá no Nordeste, na sua saída, tu não tem crédito para calcular nada não, tá? Teu crédito é zerado. Quando chegar na fronteira vai pagar 100%. E mais alguma coisa. Vai pagar 100%, exatamente. Não se esqueça disso. O problema é entre o tratamento jurídico-fiscal e a aceitação em fronteiras, entendeu? Hoje você já pega algumas mercadorias, José, que tem na nota fiscal, algumas situações que não tem destaque de ICMS em virtude da decisão judicial X, Y, etc., para alguns tributos, já tem isso, né? Então é semelhante. Que nem, por exemplo, se eu entrar aí na sua, só para entrar aí no seu estado, se eu conseguir, com a sua Secretaria de Fazenda, de eu ser contribuinte substituto, a barreira não pode me cobrar. Só vai poder me cobrar na saída. Então é o mesmo sistema, entendeu? Praticamente. Não é o mesmo, mas é essa questão de informação. Muito bem. Eu acho que esse assunto nós podemos mudar para o outro, né? O Toninho, você está na tela? Estou sim. Por favor, amigo. O Toninho vai já falar. Nós tivemos, depois da segunda-feira, uma reunião lá na ABAD, conforme o Emerson tinha prometido, conseguiu, colocou o deputado Efraim na linha conosco, ia colocar mais um deputado, mas a Cristina não arranjou, né? Porque... Aí o deputado Efraim, e a reunião foi muito produtiva, mas deixa o Toninho fazer o resumo dos fatos, só para vocês tomarem conhecimento do andamento da situação. Por favor, Toninho. Sim. Bom, tivemos lá a reunião na segunda, o senhor colocou bem, né? Depois, na quarta-feira, foi marcada uma reunião de alinhamento. O importante é que o nosso projeto foi exitoso, né? Nós conseguimos sensibilizar a ABAD mediante ao alto nível de adesão. Nós tivemos 25 adesões para prorrogação favorável à prorrogação dos incentivos, e houve a sensibilização da ABAD, né, na quarta-feira. Toninho, desculpa, Toninho, o teu áudio está um pouco baixo, você está muito distante do seu microfone. Deixa eu aumentar um pouco. Pronto, está ouvindo bem agora aí? Melhorou? Melhorou? Bom, então, na quarta-feira nós tivemos a reunião, o doutor Marcelo colocou o desdobramento daquele fórum do feriado, juntamente com Emerson, Leonardo, né, também o Oscar, e com a participação do deputado Efraim, né, João Henrique, ao qual, além de ter a sensibilização da ABAD, também do próprio deputado,
entendeu, né, tem um entendimento bem claro, e aí eu ressalto aqui a competência técnica do Dr. Damasceno, e o fez entender, né, ele estava com um entendimento tanto quanto dúbio, né, que com a própria movimentação do texto aí da reforma, da possível aprovação agora já para o início, para dezembro, pós-eleição, já teria a pacificação do assunto, que é totalmente contrário, né? Você estava falando especificamente aí de um projeto de lei para alterar a Lei 160/2017, e ele ganhou esse entendimento, né? Entendeu a causa, a importância de nós termos aí a prorrogação e sermos também contemplados, assim como foi a indústria, com 15 anos, porque o ICMS, diferente até das palestras que a gente tem assistido, de uma forma assim, bem técnica e com entendimento claro, mas sem levar em conta muito a realidade do que acontece em reformas dessa magnitude. O ICMS deve demorar de 5 a 7 anos para ser completamente extinto. Enquanto isso, né, sem a prorrogação dos nossos sentidos, vai ficar impossível nós mantermos as nossas atividades. Então, eu falei muito, o Emerson pediu que pudesse dar uma contribuição para o deputado, e foi muito claro que nós estamos brigando por uma questão de sobrevivência, né? Não dá para contar com o acaso, né? Não dá para não sermos previdentes em relação a toda essa movimentação de um tema altamente complexo, que é o tema da questão tributária nesse país, que é um verdadeiro manicômio. Uma simples transferência, a questão de transferência teria que ser algo muito simples, né? Nós estamos em discussão de mais de 1 hora, e realmente é um tema muito simples, mas simples no entendimento. Quando vai para o papel, é uma coisa absurda. Na Bahia nós vivemos isso aqui também, com transferência interna, que foi um caos. Então, o deputado já está em linha com o doutor Damasceno, inclusive já com contato estabelecido, né, para dar seguimento aí no nosso projeto, dele capitaneando, e a partir do start, né, do trabalho do deputado Efraim, nós passaremos a fazer o trabalho de base nos estados. Isso também foi alinhado com ele. Então, depois disso também, doutor Damasceno, o Juliano fez contato comigo, até alinhando, que o deputado Efraim é um deputado da Paraíba, nós temos até aí o Landuí, que está presente, que tem, facilita mais em relação a essa bandeira que o Nordeste levantou, né, até ponto isso também para ele, e precisamos até, Landuí, de uma aproximação até maior, para que a gente consiga realmente ver essa realidade, porque o tema é um tema tanto quanto urgente, e tanto em relação à ABAD, como o deputado, que é o líder da nossa frente parlamentar aí da UNEX, está alinhado. Então, aquelas discussões nossas dos fóruns anteriores, nós conseguimos ultrapassar, e hoje temos sim um aval aí da ABAD, e podemos dar o seguimento. Agora, realmente, só depende agora do deputado da entrada no projeto. Nós temos um número e passarmos a trabalhar em nossas bases. É isso, doutor Damasceno? Perfeito. Só resumindo, ficou certo que o deputado assina o projeto e faz tramitar paralelo com a reforma tributária e, ao mesmo tempo, leva para o relator da reforma tributária a sugestão para que a reforma traga um dispositivo dizendo que os acordos firmados em relação ao ICMS, eles serão mantidos pelo prazo estabelecido em lei. É tanto que ele disse, não, se a reforma vier dizendo isso, está protegido o setor. Eu digo, não, quando a reforma entrar em vigor, já não existe mais acordo no setor, por conseguinte, a letra morta. Aí foi que ele entendeu a situação, pediu para mandar, já mandei imediatamente para ele o projeto, e ele achou que já estava consistente, estava completo, ia apresentar, e pediu um prazo de uns 10 dias somente, para que ele já tivesse esse número e passasse para nós, para que nós pudéssemos trabalhar na base. Isso foi semana passada, então o prazo dele está correndo.
Esse assunto é matéria, é a primeira matéria acabei de receber, do Abad News. Está circulando agora, nesse instante, com essa matéria. Trazendo, inclusive, Toninho, uma foto da capa da live, né? Que foi uma live resumida, pouca gente, mas onde nós tivemos a oportunidade de explicar bem direitinho tudo o que nós havíamos discutido ao longo desses dias. Assim sendo, o projeto andou. Agora é aguardar a tramitação na Câmara Federal. No momento, como o Toninho disse, no momento que tivermos o número, nós vamos passar para todo mundo, obviamente, e fazer o monitoramento dessa ação para que isso saia o mais breve possível. A promessa é que isso ocorra com uma certa velocidade, haja vista tratar-se de uma lei infraconstitucional, que não depende de reforma constitucional para isso. Ok? Então, missão cumprida, basicamente, no primeiro momento. Eu queria parabenizar a movimentação do fórum, que através do fórum, da discussão, nós conseguimos chegar aí com um poder de conhecimento tão magnânimo com a ABAD, né? Porque não é só a ABAD, está ligado ao Nexon, tem toda a discussão, mas teve a sensibilidade de entender a nossa movimentação. Então, assim, importante demais esse momento nosso aqui, né? Essa união de forças, ela traz resultado. Nós demos um passo significativo, muito significativo, para conseguirmos aí a prorrogação dos prazos aí dos nossos incentivos fiscais, cobrando uma igualdade com o posicionamento que foi concedido às indústrias, né, pelo CONFAS. Então, acho que assim, é um momento muito interessante, um momento que a gente tem que exaltar a importância dessas nossas discussões semanais, que a gente tem que trazer outros temas e dar continuidade, porque a reunião de quarta-feira foi assim, bem proeminente. Porque ainda existiam algumas dúvidas, principalmente da liderança da ABAD, algumas pontuações que nós podemos esclarecer, né, porque o entendimento deles estava também um tanto quanto claro que com a reforma teria uma qualidade, não, na realidade, no primeiro momento não traz isso, né? Até porque se fosse não estaríamos defendendo, mas eu queria enaltecer aqui a importância do fórum, a importância das nossas discussões. E parabenizar aí o doutor Damasceno, da maestria da condução aí com a ABAD, com o deputado, que foi muito importante, né? Sem o posicionamento técnico, nós teríamos muita dificuldade. É isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa, amigos e amigas? Doutora Damasceno, desculpa, me perdoa, eu fiquei meio assim agora em dúvida. A ABAD vai tocar ou não? A ABAD já tocou. Agora nós vamos aproveitar e fazer a orquestra. É o seguinte, o que a ABAD ia fazer? Ela diz que eu gosto de brincar, que a ABAD é um instrumento, né? Então nós agora vamos pegar os nossos, fazer os absurdos. Mas a ABAD fez o elo com o deputado e me colocou e ao Toninho para falar. O Toninho passou a palavra para mim, então fui eu quem falou, explicando a função. Então ele entendia, até o deputado entendia, disse que já tinha conversado com o relator e que o relator estava muito sensibilizado e que ia botar no relatório. Aí eu digo, foi quando eu pedi a palavra aí para explicar que isso não era assunto de reforma tributária. E esse assunto que antecede a reforma, aí foi que ele foi entender. Tanto que ele me perguntou, e eu posso assinar, doutor? Eu digo, pode, porque o projeto inicial foi da senadora Vânia, depois houve uma alteração pelo projeto de uma deputada federal, então isso é de origem do Congresso Nacional. Então o senhor pode assinar. Eu digo, então não tem que perguntar quem assina, sou eu mesmo. Pode mandar para mim que eu vou assinar e eu mesmo vou cuidar disso. Ficou desse jeito, então foi muito decisivo. Quando ele disse que podia ir e que poderia, que era um projeto paralelo, ele prometeu mais ainda. Além de fazer o projeto paralelo, eu vou levar o assunto para colocar no relatório do relatório do relator da reforma tributária, né? Que é o deputado, me ajude aí, quem sabe é lá da Paraíba também. Tudo isso está em resumo. Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Ribeiro. Então, tudo isso já foi startado, ficou acertado um prazo de mais ou menos de uns 10 dias para a gente ter esse número, que ele, obviamente, só dá mas ele já está com o documento na mão, ele viu que já tinha o teor e o formato próprio, né?
para poder ele assinar e mandar para frente. Então, ele ia só passar pela assessoria jurídica dele, que é necessário, obviamente, que é quem acompanha com ele, protocolizar, daí dá-se o número e esse número passa para nós, aí sim, nós entramos com a nossa orquestra, em cada base pedindo apoio para aquele projeto de lei. Perfeito? Então, assim que tivermos isso, nós vamos divulgar. Ficou de passar para o Emerson e o Emerson ficou de passar para nós. Essa é a sua. A Abad colocou já, a Ana Paula até ligou para mim sobre a redação da reportagem, para ver se estava nos conforme, e assim foi feito, e ela já publicou no Abad News. Acho que é Abad News o nome. A posição já está sendo tanto do presidente atual, né, o Emerson, que agora encerra o mandato, como também do próximo presidente, que é o Leonardo. Os dois participaram em linha, viu, Cristina? Foi muito exitosa a reunião, e a Abad, sim, né, está totalmente aí alinhado ao nosso pleito e capitaneando. Muito bem. Então, parabenizar o doutor Damasceno, mas em especial o nosso presidente aí, Sandoval, que teve, junto com o Damasceno, né, a ideia de juntar. Como é que a união faz a diferença, né? Meu presidente, gratidão eterna, né? O senhor, com esse espírito seu associativista antigo, que eu lhe conheço há muitos anos, né? Tenho muito respeito ao senhor, né? Obrigado. E com essa sua garra aí, que o senhor sempre brigou muito com essas coisas. Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo, em nome do Rio de Janeiro. Lhe agradeço muito ao doutor Damasceno e a todos aqui presentes pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. Muito obrigado mesmo. Porque isso vai fazer uma diferença, né, seu Antônio? Muito grande, seu Antônio Cabral, muito grande. E vocês aí do Nordeste também, que perceberam isso até antes. Muita gratidão a todos. Muito obrigado. É muito importante para a gente estar com um grupo tão seleto, tá? Valeu, minha querida. Deixa eu lhe dizer um detalhe. Inclusive, uma situação que foi colocada é que o projeto deveria tramitar independente de outros projetos. Não era num pacote. Ele era um filho que tinha muita mãe, muito pai, mas não era filho daquela coisa, né? E que deveria tramitar com vida própria, sabe? E assim, porque tem muito pai, muita mãe, dá outro nome, né, Ana Paula? Os outros projetos da BAD que estão lá, inclusive, pode melhorar muito o nosso ambiente de negócio, pode melhorar o ambiente de negócio. Esse projeto é um projeto de sobrevivência. Quer dizer, o MIP, se o MIP passar lá em Brasília, que até hoje nunca passou, né, seria excepcional para o nosso negócio. Né? A lei lá da periculosidade dos motociclistas e tantas outras que tem lá que melhoraria o nosso ambiente de negócio. Só que essa específica é de sobrevivência. Eu acho que a gente tem que ter um especial. Toninho, sabe qual é a solução para aquele do motociclista? É botar uma rodinha de bicicleta, aquela rodinha pequenininha para não cair, botar de lado da motocicleta, aí desqualifica o equipamento. Só para aquela rodinha de criança, da bicicletinha de criança. Pronto, aí já desclassifica e fica triciclo, né? Aí pronto, acabou a confusão. Meus amigos, é brincadeira, mas alguma coisa mais que ele possa tratar hoje? Eu, por mim, estou satisfeito. Acho que está ótimo, doutor. Está muito bom. A gente, claro, sempre fica algumas coisinhas para a gente lidar com detalhes e tal. Acho que foi muito bom. Parabéns aí a vocês que lidaram na semana passada com Brasília, enfim, com o andamento do nosso processo. Foram muito boas também as tuas observações e essas decisões aí dos tribunais superiores com relação à geração de imposto nas transferências, a não geração de impostos nas transferências, né? E isso tudo vai abrilhantando, vai melhorando o conhecimento comum, né, nosso, e é para o bem de todos, é como a Cristina falou. Vamos que vamos, Cristina, pau na máquina, é isso aí. Muito obrigado a todos. Deixa eu comunicar a vocês... Professor Damasceno, estamos juntos, professor, o senhor arrebentou, fez tudo certinho. Obrigado, minha linda. Deixa eu só informar vocês que quem tem aqueles contratos de trabalho que estavam suspenso ou alterado em virtude da pandemia, aquele prazo que se terminaria agora, foi novamente prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Então, aquelas modificações trabalhistas, os contratos trabalhistas estão prorrogados. O Estado de São Paulo, nós vamos tratar isso numa live próxima, o Estado de São Paulo baixou um pacote, a lei foi sancionada
agora esse final de semana pelo governador, ele modifica radicalmente o ICMS do Estado de São Paulo. Está aguardando a regulamentação, isso vai trazer reflexo tanto dentro de São Paulo como fora de São Paulo, e nós possivelmente conversaremos sobre isso na próxima segunda-feira, tá ok? Então, um abraço a todos, muito obrigado, boa semana de trabalho, semana bem produtiva e que Deus nos abençoe sempre. Amém. Tchau, tchau. Até mais, um abraço.